Começando mais um vlog. Já é domingo. Agora já são 11 horas da manhã, porque eu estava fazendo aquelas coisas de dona de casa. Então não consegui sentar para estudar, para fazer nada antes. Além de que estava organizando o vlog anterior, para que ele possa ir ao ar amanhã. Então, que eu vou realmente fazer alguma coisa sobre estudos e sentarei agora para fazer isso. E aí, vou dividir com vocês o que eu vou conseguir fazer neste domingo. Eu espero que seja melhor que semana passada, ou melhor, que o resto dessa semana que passou, porque não foi lá uma semana muito boa, assim, de produtividade. Então eu resolvi começar aqui com a plataforma da Sanariflix, resolvendo questões de arterite de Takayasu, que teoricamente é um assunto que eu sinto que eu estudei bem ele até agora. Vamos ver como que vai a situação. Conforme você vai errando, ele já vai mostrando qual que é a alternativa certa. E eu não fui anotando. As próximas que eu fizer aqui pela Sanariflix, vou anotar o tema, pelo menos. Mas eu sei que uma eu errei porque eu não tinha percebido que na Takayasu vai afetar ali, como nós temos menores de 40 anos que são afetados, inclusive afeta crianças e adolescentes, que podem ter sinais de hipertensão na infância. E eu nunca tinha percebido, eu não sei se no material que eu estudei tem isso. Se tem, talvez eu não me atentei. Então isso é uma coisa que agora eu vou voltar para dar uma olhada lá. Também tinha uma que não era sobre Takayasu, era sobre hipotireoidismo. E isso eu ainda não estudei, então eu acabei errando. E as outras duas eu não lembro exatamente. Acho que uma era sobre arterites da temporal, que também eu não repassei muito bem ela ainda. E a outra eu não lembro. Ah, uma era de lúpus. A quarta era de lúpus, que eu também não estudei ainda. Então, assim, do que eu estudei, eu até fiquei feliz com o resultado. Agora eu vou voltar e vou fazer mais umas dessas aqui de Neumo. Neumo tem muito estudo, muito tema ainda para estudar. Então, são assuntos que eu vou fazendo sem ter estudado já, ter estudado já há muito tempo. Então, essas aqui eu costumo errar bem mais. E gosto de fazer embaralhado para ter realmente essa certeza do que eu sei e do que eu não sei. Acho as questões do MIR, que são essas aqui que eu tô fazendo agora, bem mais complicadas que essas questões que a gente vê na Sanariflix ou algumas outras questões que tem até na faculdade, assim. Essas aqui eu vejo bem mais rebuscadas, assim. Pra quem não sabe o que é o MIR é uma prova em que tem ali mais de 20 áreas dentro dessa prova, uma prova de residência lá da Espanha. E eu gosto muito de estudar pelas questões, porque inclusive aqui na sede eles perguntam bastante, colocam bastante questões dessa prova na nossa prova. Então eu já gosto de estudar e estar pronta para essas questões, porque são questões mais complicadas. Sem contar que, como todos sabem, existe meu interesse genuíno pela Espanha, então eu gosto muito de estudar e já estar por dentro do que tem por lá. Esse bloco de perguntas aqui, que eu mandei imprimir só da parte de Neumo. Isso aqui é de um curso lá de preparação que pega questões que caíram na prova de residência lá em algum momento, em vários anos, e aí eles montam esse material para a galera estudar e ir se preparando. Bom, de 10 eu acertei 5, aumentei uma, pelo que vocês acompanharam das outras vezes que eu tentei fazer 10 e 10, sempre acerto na média de 4. A última aqui da minha correção era também do mesmo tema, e chega a me dar agonia quando nas respostas comentadas ele fala assim: ah, essa aqui é uma pergunta muito fácil. Sim, errei a pergunta super fácil. E aí eu marquei, ele dizia assim: na síndrome da apneia do sono, nós temos hipóxia, hipercapnia e acidose. E aí pode se associar com as seguintes alterações, exceto... Aí tem aqui, hipertensão arterial, sim, hipertensão pulmonar, hipoventilação alveolar, bradicardia e aumento das fases de ondas lentas do sono profundo. Eu marquei bradicardia, não sei por quê. Porque depois eu coloquei, realmente eu devo ter respondido rápido, porque eu sei que tem bradicardia nisso aqui. Poderia ter marcado uma das outras, mas essa aqui eu tinha certeza. E aí a correta é aumento das fases de ondas lentas do sono profundo. Aí eu considerei, quando eu li essa, eu disse, não, essa aqui tá certa. Por quê? Porque eu lembrei que quando eu estudei tinha alguma coisa sobre essas fases de onda lenta, mas eu não lembrava exatamente o que era. Então só por ter lido aquilo ali, eu já... O problema foi o que ele está dizendo antes dessas fases, que ele está falando aumento.
E aqui nós não temos esse aumento. Nós temos atonia muscular que se produz nas fases do sono profundo. O grande problema desse tema aqui é porque eu tenho ele bonitinho já no Notion, mas não deu tempo de eu revisar ele ainda, então eu só estudei uma vez. E já achei que tava sabendo. Então hoje eu vou repassar isso aqui. Errei por uma besteira, preciso até dar uma olhada melhor. Depois que eu fiz as questões que eu estava fazendo, eu comecei um assunto de endócrino para terminar aquilo que eu tinha feito ontem, se eu não me engano. Foi ontem. E aí o que acontece é que o material que eu tenho disso, que é das aulas, eu já falei que os slides da faculdade são muito ruins. Eu acho que não é bem sistematizado, estruturado, então causa confusão na hora que você está estudando. Então o apunte que eu tenho, o resumo, é dessas aulas e ele tá tão confuso quanto os slides. E aí eu tô tentando ter apoio de um outro material para ver se eu consigo entender melhor. Tô tendo um pouco de confusão nesse assunto. Eu acredito que vou ter que assistir alguma aula, alguma coisa assim à parte para poder fechar 100%. Tem uma aqui que eu errei e não é a primeira vez que eu erro. Eu já fiz, aqui eu errei e eu acho que eu já errei ou na Netflix ou na Jaleco, quando eu já tinha feito essa questão. Não sei se foi numa resolução de um caso clínico, eu lembro que eu já errei isso, que é quando eu considero que o paciente tem síndrome de apneia obstrutiva do sono. Neste caso clínico, quando ele conta, ele fala que o paciente fez uma polissonografia e ele tinha 4 apneias por hora. Então eu preciso repassar isso aqui. E aí, eu coloquei já que ele precisaria de um tratamento, um CPAP nasal. Não é. Ele se trata, então, é porque pela história clínica, o que acontece? Ele é obeso, ele tem antecedente de insuficiência cardíaca, então, na minha cabeça, ele é num caso, assim, grave já, de apneia, mas não é. Tanto que a resposta diz que não, que ele se trata de um roncador simples e que não precisa de tratamento. E eu já tava querendo colocar um negócio no homem. Eu adoro fazer isso aqui, porque você acha que você já estudou e que já tá ok aquele negócio, você já super sabe o negócio. E quando é colocado na prática o negócio dá errado. Então, voltarei a este tema para repassar hoje. A cada 25 minutos estamos fazendo blocos de estudos. Agora são 2 horas da tarde de domingo. Vamos lá. Eu fui mais ou menos até a metade do tema de HIPOC, depois eu comecei então a revisar a síndrome obstrutiva da apneia do sono, que é bem extenso o tema, e aí estou revisando. Agora são 7 horas da noite. Mas assim dá pra dizer que foi produtivo, porque eu consegui fazer bastante coisa de HIPOC. Mas basicamente estou com esses temas. Agora é quase meia-noite. E eu continuo aqui estudando, inclusive continuo estudando com a minha irmã. A gente faz um tempão que nós estamos aqui, umas 8 horas já, com algumas pausas que nós fizemos. Estamos estudando com os blocos de 25 minutos. Depois eu estudei febre reumática em reumato. Eu fiz todo o tema. Aí passei para hemato agora, estou na parte de anemias. Vou fazer uma anemia pelo menos, daí vou passar para outra matéria se eu continuar estudando ainda hoje. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing... Feriadinho, 1º de maio, começando o mês. E agora são 11 horas, então eu tava fazendo várias coisas. Aproveitei e dei uma lidinha em um livro agora de manhã, alguns minutos, enquanto eu tomava café. Eu não sei o que acontece com hematologia, mas assim, eu começo a estudar, me dá um cansaço, um desânimo, um tédio e tudo que vinha acompanhado. E não é a primeira vez, eu acho que no outro vlog, acho que no primeiro vlog que eu fiz, aconteceu a mesma coisa. Então ontem estava indo tudo maravilhoso, aí eu peguei hemato pra estudar, acabou. Eu quero aproveitar que agora que eu vou começar a estudar,
e antes dos atendimentos, porque apesar de ser feriado, tem atendimentos hoje. Então, eu quero aproveitar nesse tempo agora, que eu estou assim, no maior da minha potência de produtividade, terminar os temas que eu tinha de hemato para ontem, que eu queria ter terminado. Para então passar para outras coisas. Esses são os meus planos. Eu não gosto de estudar anemia. Não gosto. Eu terminei, agora são 11h50, terminei a anemia ferropênica, que era o que eu queria terminar. Bom, eu resolvi que vou fazer essas 43 questões que apareceu aqui na Netflix de valvulopatia, que assim já fica... Já vemos tudo que está faltando de conhecimento sobre este assunto e já aproveito e dou uma boa revisão de tudo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better... Essa aqui eu tô entre essas duas. Entre C e aí. Acho que é dissecação. Vamos ver. Tá certo. Já faz 19 minutos que eu tô fazendo a prova. Cheguei em uma aqui que eu não tenho ideia. O paciente tem 85 anos e ele apresenta uma insuficiência mitral e uma insuficiência cardíaca congestiva em forma aguda. Qual que é a provável causa? Uma válvula mitral com prolapso do folheto posterior? Uma válvula mitral com doença reumática endocardite infecciosa? Uma válvula mitral normal e endocardite infecciosa? Uma válvula mitral com degeneração mixomatosa e ruptura das cordoalhas? Eu marquei essa. Não sei. Mas por descarte. Como confirmar? Era essa. Foi por um descarte, porque eu não... Foi um chute, assim. Vou anotar aqui. Eu fico chocada o quanto eu erro por falta de atenção. Não é... Eu acho que já teve umas 3 questões que eu errei exatamente do mesmo jeito. Ele pede a incorreta, a maldita da incorreta. E aí eu leio uma alternativa e digo assim, não, essa aqui não. Ela tá errada. Ou seja, ela tá incorreta, minha filha. Não, e daí eu vou lendo as outras, não, essa aqui tá certa, essa aqui tá certa, essa aqui tá certa. Isso é um problema. Não tá a maior maravilha do mundo. Eu mais acertei do que errei. Muita coisa foi falta de atenção pela pressa. De 43 perguntas, consegui terminar em 40 minutos. Isso quer dizer que teve alguma que eu não li direito, assim, li muito rápido. As valvulopatias, eu percebi, tipo, estenose aórtica, eu já repassei várias vezes, mais do que as outras. Então, foi a que eu acertei mais. Então, tem algumas que eu nem repassei. Então, a situação foi esta aqui. 58% corretas, 41% erradas, 40 minutos. Eu acho que um dos grandes fatores foi esse tempo aí. Eu fiz muito rápido. Pessoas que têm ansiedade vão se identificar com isso. Porque quando a gente tem ansiedade, a gente quer terminar logo. A gente muitas vezes lê mais rápido do que raciocina. Então já marca. Aí depois que você vai perceber que era incorreta, depois que você vai perceber uma palavra que estava ali, que era muito importante para mudar completamente todo o cenário. Então, essas coisas temos que trabalhar por aqui. Porque eu sou muito impulsiva na hora de responder. Quero responder rápido. Mas não tá ruim, assim, pra não ter estudado ainda tudo, tá bom até. Não vamos super exigir, tá bom. Eu achei isso aqui, esse quadro aqui, incrível. Que eu acho que dá até pra dar um print aí, porque é uma coisa pra se guardar e não esquecer mais. Eu não sei, eu tinha muita dificuldade com isso aqui, de saber quando que é lateral, quando que é anterior, septal, então eu acho que isso aqui vai ajudar bastante. Junto a isso, eu estou fazendo aqui um pequeno resumo do que ele está falando. Estou fazendo em português mesmo, que é dessa aula, para saber. E eu vou mostrar para vocês um que eu fiz de uma aula da faculdade. Este aqui é um que eu fiz da primeira aula de eletro da faculdade. Então tem todas as notações, tem até café aqui. Então o negócio tá judiado, mas ele serve muito. Então assim, este aqui é o resumo que eu fiz de eletro. Então, ele tá bem completinho, então não precisaria assistir a aula dessa parte mais inicial, porque tá tudo aqui. Então, agora eu sigo com a parte patológica.
Mas eu tô criando também uma página chamada Eletro aqui, para ir colocando principalmente questão de imagens, para poder visualizar melhor aquilo que eu preciso. Então, assim, vou ter também aqui essa parte de imagens, onde eu acho muito importante colocar para não ficar só no resumo à mão. Sim, acabamos de sair de um rodízio de pizza. Voltamos à vida normal depois do feriadão. Já faziam 4 dias que eu não ia na academia. Agora são 8h30 da manhã. Tem um atendimento de terapia daqui a pouquinho, mas resolvi parar aqui para dar uma atualizadinha no que tá acontecendo. Então ontem acabei saindo e aí não voltei, na parte da noite não estudei nada. Tive atendimento de terapia até 8h30. Então, eu já estava bem cansada. E aí, quando eu voltei, então, da janta, o que eu fiz? Eu comecei a ler um livro de ficção na cama, assim. Que eu sinto que é uma coisa que eu não tenho feito muito, é ter coisas, assim, para relaxar quando eu tô em casa. Quando eu tô em casa, eu tô o tempo todo fazendo alguma coisa, estudando, produzindo alguma coisa. E, inclusive, tendo estímulos, às vezes assistindo uma série, fazendo alguma coisa assim. E eu queria voltar às minhas raízes daquela leitura mais, sem ser uma leitura técnica e muito rebuscada, uma leitura mais calma, tranquila. Aí eu comecei um livro, Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é uma ficçãozinha, assim, para aquele momento de relaxar, e foi muito gostoso. Então eu li, eu acho que por uns 50 minutos, mais ou menos, vi uma série, um episódio de uma série e dormi. Aí agora, então, na parte da manhã, tem esse atendimento. Agora, antes do atendimento, vou ler uma coisa mais voltada para a área da psicanálise, que são as minhas leituras que eu faço todos os dias. Hoje tá aquele dia friozinho, do jeitinho que eu gosto. Agora são 11h20 da manhã, só agora que eu consegui me liberar para vir aqui conversar com vocês. Então, o que eu resolvi fazer hoje foi, para não perder tempo demais, só deixar pronto um esqueleto do vídeo que eu pretendo gravar, que será aí conselhos que eu gostaria de ter recebido antes de ter começado na minha faculdade. Então, que foi inclusive uma sugestão, eu acho que no vlog anterior que eu tive no vídeo, da Maria Fernanda, eu acho. Eu acho. E aí, eu pensei, é uma ótima ideia de vídeo que eu pretendo fazer. Então, eu só montei um esqueletinho hoje para poder depois me dedicar tranquilamente aos estudos. E aí, eu resolvi não gravar hoje, porque hoje, como eu tenho bastante atendimento, e vai ficar muito tumultuado, e aí eu não vou conseguir estudar o bastante. Então, depois do almoço, eu assisti uma aula de psicanálise ainda. Depois também assisti uma aula de eletrocardiograma na Netflix. Tô gostando muito das aulas que tem na plataforma. Como eu falei, depois eu vou cruzar essas aulas com a aula da faculdade, para ver se tá faltando alguma coisa ou se eu tenho que mudar alguma coisa. Mas, assim, a forma como eu tô entendendo, eles dão muitas dicas. Porque eletrocardiograma é uma coisa que você precisa ter os macetes para o negócio ficar mais tranquilo de entender. Realmente, pelo menos pra mim, é um tema bem complexo. E assim, a maioria das pessoas que eu converso sempre tem, às vezes termina a faculdade e vai fazer um curso ainda de eletro, porque não se sente seguro. Então, assim, eletrocardiograma é uma pedra no sapato do estudante de medicina. Então, só que eu tô adorando as aulas, porque passa muita, muita dica. E eu vou mostrar que eu tô colocando tudo em imagem no Notion, as aulas que eu tô assistindo. E tá ficando muito bacana. Aqui, ó, eu coloquei principalmente muitos slides que tem na aula. Eu fui colocando aqui as imagens, inclusive isso aqui do Pernalonga é essa imagem aqui, pra gente associar, fica mais fácil de compreender. Então aqui tem modelos de eletro, e eu sempre coloco embaixo qual que é o diagnóstico, né, desse eletro.
para depois quando eu for estudar. São 13h40 da tarde, terça-feira, dia 2 de maio. E eu estou assistindo aqui um vídeo, é de um canal chamado Tutorias Medicina Interna, em que ele pegou a guia nova, que saiu em 2023, de EPOC, e esmiuçou, assim. Tanto que o vídeo tem mais de 1h. 1h15. Mas eu vou assistir ele todo, porque esse é um assunto aqui que amam. Todas as provas amam. Então eu já fico com tudo atualizado. Porque eles estão perguntando na prova oral quais foram os câmbios da última guia para atual. Então não tem como ir para a prova sem saber a guia. Eu demorei para entrar nesse assunto de EPOC por causa disso. Que eu não encontrava meio do que eu ia fazer para estudar isso. Porque nos grupos também da faculdade é todo mundo meio perdido, assim. Ninguém sabe muito bem de onde estudar isso. Então, porque todo ano, eu não sei se é todo ano, a cada 2 anos sai uma guia nova. Então, todo mundo fica meio perdido. E eu adorei, tô adorando a aula. Mas falta bastante para terminar. Agora são 20 para as 8. E eu terminei meu último atendimento agora. Então, preciso voltar a estudar. Tô animada ainda, tô com força para estudar ainda hoje. Então, eu não sei se eu vou continuar aquele vídeo das guias, porque eu fiquei nele hoje, eu não consegui estudar muito tempo, mas assim, fiquei nele. Mas eu acho que agora eu vou passar pra revisão, que eu queria hoje dar uma revisada em valvulopatias de novo. Eu já revisei esses dias, quero revisar de novo. E aí, depois disso, eu vou atualizando vocês. Quero tentar pegar mais um tema hoje, que eu fiquei praticamente em EPOC, mas é um assunto muito importante, não tem como fazer diferente. Para a estenose aórtica, eu criei uma mnemotécnica que as principais manifestações clínicas diz sim agora. Diz sim agora. Estenose aórtica, diz sim agora. Disneia. Sim, síncope. Agora, angor. Pronto, gente. Não tem mnemotécnica, é bom demais. Agora são 10h10 da noite. Eu revisei valvulopatia, estenose aórtica, basicamente, por enquanto. E depois disso, eu estudei um pouco de meningite. Eu não cheguei a terminar todo o tema de meningite, mas eu tô um pouco cansada. E eu vou deitar agora para ler um pouco, continuar o livro que eu comecei ontem à noite, para dar aquela relaxada. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, e são 10 horas da manhã. Atrasei um pouquinho para começar aqui, estava resolvendo algumas coisas e atrasei. Mas agora eu vou já me organizar para fazer uma revisão que eu quero fazer agora de alguns temas do Notion, para depois terminar então meningite. É isso, esses são meus planos para hoje. E tentar aproveitar todos os intervalos de tempo que eu tiver disponível para isso, inclusive. Mais um esqueminha que vai para a parede, para não esquecer mais esse bendito catabolismo do grupo emo, que sempre é um problema, mas agora não vou esquecer mais. Eu estava aqui relembrando um macete para encontrar o eixo elétrico do elétron, que sempre é uma coisa difícil de saber. Então tem um macete perfeito, vou mostrar aqui para vocês. Então anotem aí, se D1 e AVF for positivo, normal. Se D1 e AVF for negativo, desviação extrema. Se D1 for negativo e AVF for positivo, desviação à direita.
Se D1 for positivo e AVF negativo, desviação à esquerda. E aí você meio que consegue resolver este problema aqui, que sempre é um sofrimento, somente com este macete. Ou este aqui. Mas esse aqui pode ser um pouquinho mais complicado. Esse aqui é mais fácil. Agora são 2h10 da tarde, quarta-feira. Me atrasei um pouquinho depois do almoço, porque eu estou muito ligada ali no pessoal da Espanha, que fez o MIR, que é a prova de residência de lá, para ver mais ou menos quais especialidades que o pessoal está escolhendo. Então, cada dia tem vagas que estão sendo ocupadas em diversas especialidades. Muda muita coisa com relação às provas de residência que tem no Brasil, por exemplo. Eu quero terminar uma revisão que eu estou fazendo, que eu ainda não terminei, que eu estou tentando pegar uns temas de hemato para deixar já revisado, e aí vou terminar meningite. Eu ainda não fiz isso. Fiquei a manhã toda revisando e agora eu vou continuar. E aí eu pretendo o resto da tarde, no tempo que eu tenho, e à noite ir buscando temas novos para ir estudando. Eu tinha falado que eu estava fazendo aqueles formulários de perguntas de provas anteriores de neumo. Meu marido estava fazendo de cardio. Os de neumo encerrei hoje, inclusive. Quero mostrar para vocês. E agora eu vou pegar de outra matéria para começar a fazer esses formulários. Estou fazendo com bastante antecedência para lá no mês de junho eu só ficar treinando essas provas. Então, eu já tenho aqui, esse aqui de neumo 1, neumo 2 e neumo 3. Deu 100 perguntas aqui, 100 perguntas aqui e aqui 107 ou 106 perguntas. Estudar questões, você precisa saber por que não é as outras alternativas. Existem vários macetes para você estudar com questões. Não é simplesmente decorar qual seria a resposta certa. Porque as perguntas podem vir diferentes daquilo que você estudou. E assim, não importa a pergunta que venha, você já vai saber mais ou menos o que é, porque você vai ter estudado a base teórica para responder aquilo. São 4h30 de quarta-feira e eu saí desse último atendimento muito impactada no quanto eu tenho visto mudanças e transformações na forma como a galera está se desenvolvendo até mesmo dentro da faculdade. Como tem mudado a performance, como tem mudado a mentalidade, como as coisas você percebe que é de dentro para fora. Nunca é o ambiente, nunca é a faculdade em si. São coisas que a gente vai resolvendo dentro de nós, que vão afetando todas as áreas da nossa vida. E usando isso, eu já aproveito e te convido, se você ainda não faz terapia e você precisa, eu vou deixar este site aqui. Você pode entrar, pode agendar seu horário. Tem poucos horários, eu sei que tá acabando, na verdade, porque eu estou atendendo muita gente, não tenho condições de pegar mais. Então, tem poucos lugares, mas aproveite esses lugares que ainda tem. Quem sabe isso vai trazer a mudança que você precisa. Gente, eu acabei de fazer um chocolate quente com whey que vocês não têm noção como ficou bom. Deu certo, viu? Va a variar, no va a ser normal, cada vez va a ser menor. Cuanto más ensucrado esté, menor volumen corriente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar EPOC? Existe una causa genética, que es el déficit de alfa-1 antitripsina, y sería la única causa por la que un paciente joven o pediátrico podría tener EPOC. Já diz aquele velho ditado. Como que é o ditado? O seguro morreu de velho? Será que é assim? E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Por quê? Porque eu assisti uma aula de 1h15 sobre a nova guia de 2023 Gold de EPOC. Para quem não sabe, é enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. E é um assunto que amam de paixão. E eu sei que vai vir pergunta sobre isso. E aí, mesmo eu tendo assistido 1h15, eu me senti ainda que eu precisava assistir a aula da faculdade para ter certeza que tá ficando tudo. Só que eu só tinha aula que ocorreu em 2022 deste tema. Então eu tenho que depois conferir se teve alguma alteração. Esse negócio de você estar sempre animado para estudar não existe sem vontade alguma. Sabe uma coisa que me ajuda quando eu tô assim, como eu tô hoje, como eu tô agora, final da tarde, noite? Eu ligo um vlog enquanto eu vou digitando e passando as coisas pro Notion. Eu não posso fazer isso enquanto eu tô fazendo repasso, revisão.
Mas quando eu tô passando as coisas pro Notion, eu posso. Eu ligo um vlog de alguém que já tá na Espanha, já fazendo residência, que, sei lá. E eu deixo rolando, assim. Me anima, me dá força. Porque é o lugar onde eu visualizo que eu quero chegar. Pelo menos hoje é isso que eu tenho muito forte dentro de mim. Então, de certa forma, eu percebo que isso aqui é transitório. Isso que eu tô vivendo agora, eu preciso passar pra chegar lá. Me anima bastante assistir vlog, por isso que eu tô sempre assistindo vlog de lá. Me mantém focada na minha meta, no meu alvo. Então não me deixe esquecer porque eu preciso fazer isso. Acho que quando você define um pouco teu propósito, teu sonho, quando você consegue definir o que você quer, isso ajuda muito. Você entende por que você precisa fazer. Então, eu tive uma crise de querer mandar tudo a merda, mas me recompus e estamos seguindo e vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Quinta-feira, 4 de maio, 9 horas da manhã, e estou a postos eu já quero começar fazendo revisão. Peguei aqui hemorragia digestiva alta para revisar, vou revisar vários temas hoje. E ontem, assim, final da noite, assim, já estava muito estressada com o fato de ter que estudar e não estar afim. Mas eu tenho aprendido muito esse controle das minhas emoções. Esse controle de, apesar de não querer, eu faço. E eu tenho encontrado formas que me possibilitem de seguir adiante. Então, por mais que eu tenha minutos ali de raiva ou de desânimo, eu consigo sair rápido. Isso não era algo que eu conseguia fazer. Uma vez, a forma como eu me comportava diante disso era simplesmente parar de estudar, ficar deitada, assistir alguma coisa, ou ficar ali em posição fetal, me injuriando e me sentindo muito culpada por não ter força de estudar. Era para esse lugar que eu ia e ali acabava meu dia de estudos. Eu tenho notado, assim, que a minha saúde mental, que eu tenho a minha rotina, tudo tem contribuído para que eu saísse deste lugar. Hoje eu acho que eu não apareci aqui mais de manhã, não lembro. Mas agora é 1h20 e o que eu fiz de manhã? Eu consegui estudar hemorroidas, que eu vi que é um assunto que caiu nas últimas provas. E depois disso, eu fui para a revisão de asma. E agora, na parte da tarde, eu comecei ontem a criar aquele formulário com as perguntas das últimas provas de endócrino. Aí eu tô todo dia alimentando logo depois do almoço, porque é bastante coisa. São 280 páginas só de provas anteriores de endócrino. Então, eu tô jogando tudo pro formulário do Google para depois eu treinar bastante. Eu fiz revisão também de digestivo de manhã. Minha ideia é começar a hipertensão agora. Eu sei que é um assunto bem extenso. E além disso, eu queria fazer um daqueles do Google Formulário que eu fiz de 100 questões, queria fazer um de neumo para ver como que tá a situação, se tá muito feio. Coloquei aqui para começar o primeiro de 100 perguntas e pedi para embaralhar as perguntas. E agora eu vou começar a responder isso aqui. Vou anotar o horário. Deixa eu ver que horário que é agora. Estou começando
no 1h28. Então, vamos ver quanto tempo eu vou levar para fazer 100 questões. Bom, eu acabei de terminar todo o formulário e agora eu vou enviar ele, então. Vamos ver. Tô aqui batendo minha cabeça na correção. Das 100 perguntas, eu acertei 51. Mas, assim, eu estou fazendo uma lista aqui de todos os temas que eu respondi na prova sem ter noção. Porque eu não revisei ainda. Eu acho que eu preciso voltar um pouquinho para fisiologia de novo, nessa parte de neon, para poder fechar alguns conceitos na minha cabeça. Basicamente, aqueles assuntos que eu já repassei bem, eu tenho acertado. Então, tem alguns que eu ainda... Exemplo, caiu perguntas sobre pneumonia por legionela, não estudei essa pneumonia. Eosinofílica, intersticial usual, também não. Então, tô vendo tudo que tá faltando para fechar. Que seriam os próximos temas que eu daria preferência agora na ordem do que eu preciso estudar em neon. São 7h10, mais ou menos, terminei o meu atendimento. Neste instante, eu fui fazer hoje, depois que eu fiz aquelas provas, eu só corrigi, fiz correção de 50 perguntas daquela prova de 100. Deixei as outras 50 para amanhã, que eu tô já fazendo as correções. E comecei uma aula de hipertensão, que é um tema bem longo. Então, eu vou provavelmente o resto da noite com esse tema, assistindo esta aula de um professor, para ver se fica mais claro. Porque esse assunto, hipertensão, a gente já viu em diversas matérias da faculdade. É um assunto que se vê sempre, um dos assuntos mais importantes de cardiologia. El riesgo cardiovascular y el objetivo del tratamiento antihipertensivo, el objetivo primario obviamente es que el paciente se muera o que haga enfermedades que puedan comprometer la vida del paciente. ¿Estamos? El objetivo secundario va a promover movilidad saludable, mantener los niveles adecuados de TH y de colesterol, controlar la glucemia y evitar o aguantar. Living life, every day, late at night. Gente, estamos aqui 10 e pouco da noite. Aquela aula de hipertensão, eu fiquei fazendo ela, tô colocando tudo no Notion, tá ficando bem bacana. Agora faltam 17 minutos, eu estudei bastante hoje. Hoje rendeu muito os meus estudos, foi muito bom. Eu tinha muita informação de medicamento que eu já tinha lido aqui e ali, e nessa aula aqui ele trouxe várias informações novas que eu já atualizei, então foi essencial assistir essa aula. Sextou, então hoje é dia 5 de maio, agora são mais ou menos 8h30 da manhã. E está aquela chuva, aquele jeito que a gente gosta, não sei se é todo mundo, mas eu adoro. E aí não deu pra ir pra academia, porque aquela hora que eu acordei, 6 e pouco da manhã, estava já um tempo assim que não era favorável. Aí eu pensei, não vou voltar a dormir, porque se eu voltar a dormir, eu vou acabar acordando mais tarde. Então já vou começar a estudar. Aí já comecei estudando 6 e pouco mesmo, e foi muito bom, porque já deu, eu comecei revisando endócrino, aqueles temas iniciais de endócrino, já deixei revisado. A verdade é que eu percebi que eu tô bem, como diz na Argentina, floja nesses assuntos, porque não tô sabendo muita coisa, mas faz parte do aprendizado. Aí eu fui fazer um café e fiquei revisando de novo a hemorragia digestiva, que eu revisei ontem, e eu gosto de fazer assim, quando eu faço uma revisão, já fazer logo outra, pra realmente fixar. E aí tô repassando aqui, então, a hemorragia digestiva, antes de começar outro tema. Então, hipertensão, já terminei a aula e todo o material. E eu tô querendo, esse mês principalmente, antes do mês que vem, que é o mês da prova, pegar todos os temas que são bem grandes primeiro, e aí os temas pequenininhos que forem sobrando, eu vou fazendo conforme vai dando. Então eu pretendo pegar hoje artrite reumatoide, que é um tema extenso dentro de reumato, já para deixar ele mais ou menos encaminhado. Eu tenho a plena consciência de que não vai dar tempo de ver tudo, eu realmente estou selecionando aquilo que mais cai nas provas, aquilo que é mais perguntado. Então, assim, não é que eu coloquei minha esperança nessa prova de junho. E se eu reprovar, não vou mudar em nada o meu processo de estudo, porque eu estou achando que ele está sendo maravilhoso. Eu realmente estou aprendendo, não estou decorando coisas para colocar numa prova uma resposta. Eu realmente estou me dedicando, eu sinto que esse estudo está sendo muito bom.
E se não der certo é por uma questão de tempo mesmo, de não ter visto assuntos que, quem sabe, eram importantes e eu não vou conseguir ver agora. Mas aí pra dezembro eu estarei 100%. Então eu não tô colocando expectativas agora. E não tenho medo de mostrar pra vocês que isso pode acontecer e que a vida não vai acabar. Por mais difícil que uma reprovação seja, ela não te mata. Você vai levantar, você vai cair, você vai levantar e você vai dar o próximo passo. Você vai recomeçar. Então, eu estou bem tranquila com relação a isso, porque é uma coisa que eu estava pensando hoje. Se eu precisar fazer essa prova de novo, vamos dizer em dezembro, se eu precisar recursar algumas matérias no ano que vem, eu já estou realizada. Eu já trabalho uma coisa que eu amo. Eu amo fazer o que eu faço. Trabalhar com psicanálise está sendo extremamente satisfatório para mim. Então eu tô curtindo muito esse processo. Então nada vai acabar, vou continuar trabalhando e a vida vai continuar seguindo. Até o momento que vai dar certo. E isso eu tenho muito tranquilo e é a primeira vez que eu posso dizer isso. E se eu hoje estou conseguindo fazer vlogs, mostrando pra vocês minha realidade, muitas vezes mostrando que eu tô errando questão, muitas vezes mostrando que eu tô tendo dificuldade, é porque eu superei. Eu consegui superar essas questões que antes me causavam incômodo. Eu não tenho medo de mostrar minhas vulnerabilidades, porque eu entendi que é isso que as pessoas precisam ver hoje na internet. E principalmente mostrar pra vocês que a vida continua. O importante é a gente não parar de caminhar, a gente dando os nossos passinhos possíveis, aquilo que a gente conseguir fazer, e confiar nisso. E é isso que eu tô fazendo. E eu tô muito feliz com isso, por quê? Porque eu tenho sentido que todos os dias eu tenho conseguido fazer, mesmo naqueles dias que eu não tô com vontade. Vou de chegar um pacotinho, agora são 4 horas da tarde, fazia um tempão que eu não comprava nada na Amazon. Uma vez eu comprava bastante livro, essas coisas, mas hoje em dia eu já não consigo dar conta. Tem um monte de coisa aqui pra ler, não consigo comprar outras coisas. E aí, eu comprei, na verdade isso aqui é pra estudo que eu comprei. Post-it, I love you. Amo post-it, amo. Isso, né? Dá pra perceber. E por que eu comprei post-it? Porque eu já tentei comprar de outras marcas aqui, que aqui na frente tem um lugar que vende... Não é post-it, é aquelas outras marcas. Só que como eu gosto de colocar na parede, a cola é muito fraca. Então não adianta, eu coloco e ele cai. Então não dá certo. Então vem assim a caixinha. Aí ela vem com 6. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem comprar também essa caixinha de post-it. Eu vou deixar na descrição deste vídeo, para que vocês também possam comprar. E já quero agradecer todo mundo que todo dia tá comprando coisas, produtos, enfim, com o meu link, que eu sempre deixo no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Isso ajuda demais o canal, então eu sou muito grata a vocês que estão comprando, principalmente livros. Percebo que a demanda é bem grande nessa questão de livros que vocês compram por indicação aí de algum vídeo do canal. Ei, você tá bem? Tô bem. Parece que a mamãe disse... Ande contra o trânsito. Quê? Você tem 15 anos, eu tenho 45. Você acha que eu não sei o que eu tô fazendo aqui? São quase 11 horas da noite, mas diferente do que vocês pensam, eu não estava estudando. Na verdade, a parte da tarde não foi lá muito produtiva. E aí, chegou mais ou menos 6 horas, eu fui assistir com meu filho um filme, nós ligamos aqui um filme, e aqui ficamos, fizemos uma pipoca. Foi um momento muito bom. Eu senti que nos últimos dias eu tava estudando muito e não tava parando, assim, com ele pra fazer alguma outra coisa que não fosse estudar também, porque ele também tá com as provas dele da escola. Ele estava estudando pra uma prova e eu disse, não, chega, vamos dar uma paradinha e vamos assistir um filme. Nós escolhemos, então, o filme Joe e Bell, Você Nunca Andará Sozinho, algo assim, tá no Prime. E aí é um filme muito lindo, emocionante e muito tocante, que vai falar muito sobre tolerância, sobre bullying. Então o menino ali, ele tem por volta de 15 anos e ele resolve se assumir pra família. Então ele chega pro pai, a mãe já sabia, ele chega pro pai e conta que ele é gay. E aí, esse pai, diferente daquilo que a gente pode imaginar, esse pai acolhe ele. E o filme vai ser sobre a luta desse pai pela tolerância e também uma mensagem sobre o bullying, sobre o que o bullying pode fazer com uma pessoa. Eu trabalho muito com essas questões, é o meu trabalho muitas vezes trabalhar com esses cenários,
de pessoas que estão passando por esse processo. Então, me tocou demais. Eu, assim, assisti com o coração na mão. E aí, depois das 6 horas que assisti o filme, fiquei arrumando coisa na casa e aí não voltei mais a estudar. Eu acho que eu tava um pouco cansada também da rotina da semana e aí não voltei. Agora são, então, quase 11 horas, não sei exatamente se vou estudar. Confesso que não estou lá com muita vontade, mas vou tentar fazer alguma coisa. Sábado e hoje temos alguns atendimentos e também bastante estudo. Ontem eu confesso que na parte da tarde, noite, eu não rendi nada, mas estou bem feliz pelo meu resultado dos outros dias da semana. Então, de vez em quando a gente pode parar também, não precisa ser tudo 100% todo dia. Fui meia-noite mais ou menos dormir. E aí eu acompanhando o grupo da faculdade, eu me deparei ali, meia-noite. Tinha pessoas ainda na faculdade fazendo prova oral. E aí aquilo, eu fiquei, gente, não é possível. Esse pessoal começou de tarde. Eles começaram essa prova oral na parte da tarde, porque não liberou o pessoal. E aí hoje pela manhã, quando eu acordei, eu percebi que eles foram até 1 e pouco da manhã fazendo essa prova oral. E eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que nós temos com relação a estudar na Argentina, medicina na Argentina, porque essas coisas que eu não concordo, que eu acho um abuso, que eu acho desumano, eu acho assim, o tanto que eles brincam com o psicológico da gente é insano. E eu não concordo com isso, não posso concordar com isso. E não posso também me calar com isso, porque todo mundo pinta isso como normal. E hoje pela manhã, eu observando as pessoas que estavam lá, as pessoas estavam muito felizes em passar todas essas horas esperando, porque o professor estava sendo bonzinho. Isso realmente me incomodou muito. Imaginar o psicológico que eu estaria naquela situação. De começar 3 horas, não sei, 4 horas da tarde, uma prova, e ter que, quem sabe, esperar até quase 12 horas ali. Isso não foi um caso isolado aqui. Isso já aconteceu, eu vi já esse tipo de coisa acontecer na outra sede, em outras faculdades, e isso é comum. E esse é o grande ponto. Isso se tornou comum para todos nós. Sermos tratados dessa forma, estar sempre a mil com as emoções, estar sempre na beira de um colapso, que ninguém fala, é dessa quantidade de abusos que vão tendo e que vão te transformando numa pessoa mais medrosa, mais insegura, mais ansiosa. Então, tudo isso vem de um sistema que não tem sentido, na minha opinião, que não tira o teu melhor. Porque como que você vai me dizer que tirou o teu melhor nesse sentido, sabendo que você estava ali quase 12 horas, naquele lugar, esperando que te chamassem, que você realmente vai estar com o máximo da tua potência de conhecimento, com a tua memória intacta, diante de todas essas horas que você estava ali, com sono, com fome? Gente, cientificamente é comprovado que a tua memória vai estar desgastada, a tua concentração vai estar desgastada, o teu foco vai estar desgastado, você não vai estar 100% ali. O resultado foi positivo, foi uma prova linda para todo mundo, foi maravilhoso, não importa. A que preço? Eu não acho que vale a pena assim. E essas coisas eu acho que não é dito, não é falado, e esse é um grande problema. Vai mudar alguma coisa eu falando aqui? Não. Mas, pelo menos, estou colocando pra fora isso aqui. Mesmo que a gente não mude nada, eu acho que a gente não pode se calar. É assim como no país, a gente vê um monte de coisa errada. Então não vamos conseguir mudar a corrupção do país, então vamos ficar quietos. Não. Todo mundo sinaliza, todo mundo fala. É falar sobre isso e quem sabe, em algum momento, as coisas comecem a mudar. Por volta do meio-dia eu gravei um vídeo que provavelmente quando este vlog for ao ar, este vídeo já estará rodando. Que são os conselhos que eu gostaria de ter recebido antes de entrar na Barcelona. Tive paciente hoje, passei a manhã toda atendendo. E agora são quase 4 horas da tarde. Nem comecei a estudar ainda hoje. E vou encerrar este vlog para já poder começar a estudar, inclusive. E quem sabe, começar um novo vlog. Então é isso e nós nos vemos no próximo vlog.